pastora Marisa mencionou ou mandou uma lista, acho que foi na quinta-feira, de algumas pessoas que estão doentes, como a nossa irmã mencionou, a filha, a Carmen, que é a filha da irmã Costa, telefonou-me também ontem e falou sobre a situação e daquilo que ela estava a dizer. Há muitas pessoas doentes, então eles agora estão a ver e dizer, bem, este está mais doente do que aquele, então precisamos da cama, então vai para casa, e a gente sabe que isso não é uma boa coisa, não é? Há outros médicos que dizem, olha, é melhor ficares em casa porque no hospital há mais vírus. Então agora estamos assim, temos que pensar, ficamos em casa ou vamos para o hospital, não é? Então a nossa irmã Helena Guimarães também estava no centro de reabilitação, mas teve uma descaída outra vez e teve que voltar para o hospital. Então não tem sido fácil para ela, sempre naquela luta, não é? Então vamos orar. E há outras pessoas que, se os irmãos quiserem, mandaram uma lista. Eu não vou pedir por todos, mas nós vamos orar agora, pensar. Também o pastor Marilton foi à Beira a fazer uma viagem missionária. Vamos orar por ele e a família dele. Vamos só levantar as nossas mãos como se estamos a entregar essas pessoas ao Senhor nesta manhã e a dizer, Senhor, nós entregamos todas estas pessoas, Senhor, nesta manhã, aquelas que não estão aqui, Tu conheces por nome, Senhor, e a Tua palavra diz que quando nós estamos doentes na cama, que Tu estás ao nosso lado, Senhor, como uma enfermeira, Tu estás lá para nos ajudar e, Senhor, confortar. Eu Te peço que Tu possas ir ter com cada pessoa que foi aqui mencionada. Pedimos também por a Lídia, Senhor, também que não está bem, Senhor, que Tu possas ir ter com ela, que ela possa recuperar completamente, Senhor. Pedimos, Senhor, Tu possas tocar, envia a Tua palavra, Senhor, envia a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos sara, nos cura e satisfaz, Senhor. Pai, nós Te agradecemos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de assentar, vamos cumprimentar 2 ou 3 pessoas. Algumas pessoas, por causa do frio, precisam de aquecer as mãos e talvez as suas mãos são mais quentes do que as dele. Ok. Podem se sentar, obrigado. A nossa irmã Lídia, também a esposa do Horácio, também ficou com um bocadinho de tosse. Algumas pessoas, não é? Várias pessoas que agora parece que há uma gripe a atacar-se. Então temos que continuar a orar e interceder por os irmãos e as irmãs que não estão aqui. O nosso irmão Costa também, como sabem, acho que ele também está com 93, então não é fácil. Ele já está com a esposa dele, acho que é há 65 anos, então torna-se difícil quando a esposa estava no hospital, ele fica sozinho, não sabe o que fazer. Então vamos orar, encorajar, telefonar, porque todos precisam, não é? Então, nesta manhã eu queria só falar e continuar a pensar. Não sei se os irmãos estão a par, estão a ver, mas hoje em dia o mundo está num caos, não é? Numa confusão. Se a gente olhar e talvez
certos irmãos que estão aqui possam ver e dizer, mas o que é que está a acontecer no mundo? Mas a Bíblia é clara e diz que nós, como crentes, não devíamos pensar, o que é que está a acontecer? Porque a Bíblia já nos avisou que vai acontecer. A gente não pode fugir do facto que as coisas não vão ficar melhores, elas vão ficar piores, até Jesus voltar. E depois aí vai haver uma diferença. Então, a semana passada eu falei no sentido do nosso relacionamento com o Senhor e quem é o Senhor para nós. Será que Jesus é tudo para nós? Será que nós estamos a viver neste mundo como estrangeiros? Será que a gente sabe que a gente não somos deste mundo? Será que a gente diz, eu não pertenço aqui? Há várias vezes quando eu tenho ido, a nossa irmã Monteiro, quando eu fui, ela estava a dizer, eu quero estar com o meu Jesus. Porque a gente sabe que quando a gente está com o Senhor, é algo diferente. A Bíblia diz que não há dor, não há lágrimas. Não sei se já aconteceu na sua vida, e às vezes a gente passa por situações muito difíceis. Situações que a gente tem problemas no lar, situações que a gente tem problemas financeiros. Esta semana, um pastor amigo meu fez 50 anos de casado. E ele disse que o primeiro carro que ele comprou, ele pagou 17 randes. 17 randes, um carro novo. E ele ganhava 21 randes por mês. Não, 31 randes por mês. Já pensaste em comprar um carro por 17 randes? Eu lembro que o meu primeiro carro que eu comprei, eu paguei 5.000 randes. A minha irmã, o carro dela foi 600 randes. E os tempos hoje em dia têm mudado e parece que a gente tem mais mês do que randes. Ontem a minha esposa disse, eu fui ao shopping, só comprei isto. 900 randes. Então as coisas parece que está tudo acelerado, está tudo a ficar numa situação. Mas uma coisa que eu estou a ver mais e mais é que o inimigo está a atacar de tal maneira fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, que a gente parece que às vezes fica quase maluco. Como é que eu vou fazer isto? Eu sei que há irmãos e irmãs aqui que têm passado por situações difíceis que talvez a gente chegou a um ponto e talvez nós já dissemos, Senhor, por que é que tu estás a deixar isto acontecer na minha vida? Quem é aqui que já disse isso? Quem é que já disse isso? Eu já disse e perguntei, Senhor, por que é que isto está a acontecer na minha vida? Porque a gente às vezes chega a um ponto que a gente parece que a gente está a questionar o porquê, porque é que isto é. E é muito importante porque isso identifica quem é que nós somos. Identifica aquilo que a gente está a passar e quando a gente passamos, o que é que a gente diz ou não diz. Uma vez eu fiz um funeral aqui e era uma senhora indiana e ela e o marido vinham aqui à igreja às vezes e ela tinha amigos muçulmanos, ela tinha amigos hindus, ela tinha amigos. E depois eu falei com ela e disse, olha, eu acho que nós vamos fazer este funeral
mas eu não quero muitas pessoas a falar, porque senão torna-se uma coisa muito emocional e depois vai haver problemas. E o funeral era da filha dela. A filha dela faleceu. E eu lembro que a filha dela estava ali atrás, mais ou menos onde está o irmão Jacinto, um bocadinho mais para o lado. E eu estava a falar sobre a ansiedade e eu disse, não é? Quem de nós pode adicionar 1 hora à nossa vida se a gente nos preocupar? Não é? Eu esta semana estava a falar com o Jorge, a gente falou sobre isso e a gente disse, se nós nos preocupamos, por exemplo, há algumas pessoas aqui que a gente está na cama e a gente está a pensar, não é? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou fazer? Mas quem de nós pensando mudamos o problema? A única coisa que muda é os nossos miolos, não é? Começamos a ficar com dores de cabeça, problemas, e a gente começa a dizer, mas a gente perde o sono, a gente fica com situações que a gente depois acorda, não dorme, e a gente depois pensa, mas porquê? Porquê é que eu tive-me a preocupar-se? E talvez o irmão e a irmã já passou por uma situação difícil, e eu queria só usar um exemplo e fazer uma pergunta. Se a gente for ver na palavra do Senhor em Daniel 3, versículo 13 e 15, nós conhecemos esta passagem, mas eu vou... Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Shadraque, Mesaque e Abednego. Logo estes homens foram trazidos perante o rei. Falou Nabucodonosor a eles e disse, verdade, Shadraque, Mesaque, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais à estátua do ouro que levantei. Agora, pois, se estás prontos, quando ouvides a sua trombeta, da flauta, da harpa, citara, salteiro, da gaita, de folhas, de toda a sorte de música, não é? Para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorares, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Não sei se os irmãos, como crianças, alguma vez tiveram essa experiência que as suas mães disseram, isto é a última vez que eu vou dizer isto. Não é? É a última vez que eu vou dizer isto. Quer dizer que ela já tinha dito, não é? Já tinha avisado. Eu lembro que a minha mãe nunca bateu muito, mas ela dizia, quando o teu pai chegar em casa, e quando ela dizia isso, eu já sabia que havia festa, não é? E que o meu pai ia aquecer os meus nhoves. Eu não sei o que é que os nhoves têm a ver com a cabeça. Não sei se há algum músculo que está ligado. Mas o meu pai batia-me, mas não é, nunca afetou-me emocionalmente. Hoje em dia as pessoas dizem, não, a gente não pode bater, que faz mal. Então aqui, Nabucodonosor disse assim, olha, eu ouvi dizer que eu dei esta lei, eu fiz esta lei e vocês não obedeceram. Mas eu vou dar uma oportunidade. Agora, pois, se estáis prontos, quando a música tocar outra vez, vocês vão se curvar perante a minha estátua. Ele tinha uma estátua dele. E os meus deuses. Irmãos e irmãs, nós mais e mais estamos a chegar
essas situações. E infelizmente, hoje em dia, através disto, está a entrar nas nossas casas. Mais e mais, os nossos filhos, eles estão a expor eles a histórias, a coisas da homossexualidade. Esta semana eu vi um vídeo de uma pessoa lá em Portugal, uma autora portuguesa que escreve livros e diz que não há mal nenhum os nossos filhos serem homossexuais. E ela escreveu literatura para as crianças aprenderem como ser homossexuais. Livros. Então, livros que as crianças podem ler e ver que se tu queres ser menina, queres ser rapaz. Os irmãos sabem que em vários países, não sei, também acho que em Portugal, agora é lei. Se o seu filho ou filha for à escola e disser, por exemplo, se é um rapaz e ele disser, eu quero ser uma menina, e os pais não pagarem para ele fazer uma operação, eles podem ser presos. Então, o Deus deste mundo, Satanás, está a forçar-nos a curvar perante Ele. E está a chegar ao ponto que Ele está a dizer, agora pois, se estás prontos, quando ouvires a minha música, vocês têm que fazer uma escolha. E o versículo a seguir, versículo 16... Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. A gente não vai te responder sobre isto. Porquê? Versículo a seguir. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Agora a minha pergunta é, quantos de nós já chegamos a um ponto na nossa vida que a gente disse ao inimigo, Satanás, eu sei que tu estás a fazer e a dizer isto, mas fica sabendo, o meu Deus vai-me livrar desta situação. Mas, se não, okay, fica sabendo, ó Rei, que não vou servir a ti, Satanás. Quantos de nós é que já temos estado numa situação difícil e a gente pensou e disse, o Deus que eu sirvo, Ele pode me livrar da tua mão. Mas se não, fica sabendo. Quantos de nós é que podemos pensar na nossa vida e a gente estava entre a cruz e o punhal, como o nosso irmão Horácio estava a dizer quando ele teve que escolher a sua espinhosa, a esposa, desculpe. Ele teve que tomar essa decisão e dizer, eu sirvo a este Deus. Se tu quiseres, também tens que servir. Mas se não, a gente vai acabar isto. Irmãos, mais e mais nas nossas vidas, nós vamos estar
a sofrer coisas que a gente tem que declarar e dizer. Mas se não, fica sabendo, Satanás, o meu Deus, Ele pode me curar. O meu Deus, Ele pode me livrar. O meu Deus pode me tirar desta situação. O meu Deus pode ajudar o meu filho ou a minha filha. O meu Deus, Ele pode fazer isto. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não vou servir a ti, nem o teu Deus, nem vou adorar as estátuas que tu tens. Será que nós, como crentes e filhos de Deus, estamos e temos esta atitude que a gente pode dizer: o meu Deus pode me livrar, mas se Ele não me livrar, eu não vou me curvar perante os teus deuses. Irmãos, nós estamos a chegar a situações difíceis, que o inimigo vem e ele traz situações e problemas. E às vezes nós temos que tomar uma decisão e dizer-se: eu não vou servir ao inimigo. Eu não vou fazer o que o inimigo quer que eu faça. Os irmãos conhecem aquele coro em inglês, não sei se eles têm em português. Talvez em português, para aqueles que possam lembrar, a gente conhece bem em inglês. Em português é mais ou menos assim. Para aqueles irmãos que talvez, eu não me lembro, mas talvez aqui alguns irmãos, irmão Monteiro ou irmão, possam lembrar em português. Eu não lembro, O coro é este. Os irmãos lembram-se deste coro? O hino? Força e paz. Será que a gente pode cantar? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Os irmãos sabem, em inglês, as letras desta música é It is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. Os irmãos sabem que o autor desta música, houve um fogo em Chicago que queimou casas, queimou negócios,
E ele perdeu tudo. E como ele perdeu tudo, ele disse à esposa e às 4 filhas: vocês têm que ir num barco e fazer uma viagem para a Escócia, parece que era. E quando elas estavam nesse barco, a esposa e as 4 filhas, o barco afundou. E a esposa mandou uma mensagem e disse: só eu é que me salvei. As 4 filhas morreram. E quando este homem Spamford fez uma viagem de barco para ir a juntar-se à esposa, quando ele passou na área onde eles diziam que aquele barco das filhas afundou, ele escreveu este hino: sou feliz com Jesus. O que é que ele disse? Ele disse: Satanás, eu sei que tu fizestes o que tu fizestes, mas eu tomo uma decisão. Eu não me vou curvar perante ti. Meu Deus talvez não livrou as minhas filhas deste desastre, mas fica sabendo que eu não me vou curvar perante ti. Irmãos, o inimigo está a trazer situações, seja morte, seja doença, e torna-se difícil quando a gente estamos doentes, estamos com tosse ou estamos com a tensão alta ou baixa. Às vezes é difícil, mas que o nosso choro possa ser: Senhor, eu não me vou curvar. Eu sei que tu me podes livrar, mas se não me livrares, eu vou continuar a louvar o teu santo e bendito nome. Qual é a situação? Será que a nossa fé é uma fé que nós dizemos? Mas se não, o que é que aconteceu naquela situação? E às vezes nós temos que passar, e a palavra do Senhor, se a gente vê em Isaías 43, acho que é versículo 2 e 3 e 5. Isaías 43 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te... Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu vou ler isso outra vez porque só ouvi um amém aqui. Aqui não houve nada. Não sei se estão com os lábios frios. Porque eu sou o Senhor teu Deus. E versículo 5, vamos saltar por causa do tempo. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Não temas. Mas se não, sabe isto, inimigo, eu não vou me curvar perante ti. Irmãos, nós sabemos esta história e é uma história excelente, que a gente vê que Sadraque, Mesaque e Abednego desafiaram o rei e disseram: não,
Imagine se a gente estiver aqui e vier alguém com uma arma e quer nos matar. Qual será? E eles disserem, se tu negares Jesus, eu não vou te matar. Quantos de nós iremos dizer, mata-me? O meu Deus vai me livrar, mas se Ele não me livrar, eu não vou me curvar perante. E há aqui certas pessoas que têm tido experiências, traumas, têm afetado a nossa fé. Mas, irmãos, nós temos que pedir a Deus esta fé, que possa dizer, o meu Deus vai me livrar, mas se Ele não me livrar, mas se não, eu não vou curvar perante esse sistema, perante este mundo. Eu vou morrer, se tiver que morrer. E o que é que aconteceu? O rei Nabucodonosor disse, agora vocês vão ver que eu estou furioso. Eu criei uma estátua tão linda de mim. E o que é que ele fez? Aqueceu mais o fogo 7 vezes mais. Quantos de nós é que queremos um fogo assim em casa por causa deste frio? Que é 7 vezes mais quente. 7 vezes. Eu não sei como é que... Mas eles disseram que 7 vezes. Eu não sei naquele tempo como é que eles podiam ver. Mas 7 vezes mais. Eu não sei o que é que eles adicionaram. Mas a palavra do Senhor diz que, no versículo a seguir, diz que até os soldados que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram com calor. Os soldados morreram porque estava tão quente. Mas a palavra do Senhor diz que quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram, o rei olhou e disse, mas a gente não pôs 3 homens. Os irmãos já pensaram o que é eles estarem presos? Talvez a gente não esteja a ver, podemos fechar os olhos e ver uma fornalha enorme. Quando a gente vai à pizzaria ver aqueles fornos, ou para aqueles que já foram, quando estão a queimar um corpo. Imagina o irmão e a irmã estar preso e entrar num fogo. Podes imaginar? Entrar num fogo sem fugir. Então eles morriam por causa do fogo ou por causa da espada? E o que é que eles fizeram? Eles entraram. Irmão Monteiro, eu não posso imaginar ter essa ousadia, essa fé de entrar. Mas eu quero dizer, irmãos e irmãs, que muitas vezes, só quando a gente entra na fornalha, é que Deus opera. Há o problema que às vezes a gente para e a gente diz, eu já não posso mais, eu quero morrer, ou eu já não posso mais com isto, porque é que eu estou a sofrer tanto? E a gente começa, em vez de a gente estar a louvar a Deus e a dizer, o meu Deus pode me livrar, mas se Ele não livrar, eu vou em frente, não volto atrás. Eu vou servir ao Senhor. Ele não está a fazer isto, mas eu vou louvar ao Senhor. Eu vou ser como aquele irmão que perdeu as filhas e disse, sou feliz com Jesus. Irmãos, e o inimigo traz problemas, situações, como ele trouxe para Jó. A Bíblia diz que Jó, quase no mesmo dia, ele perdeu a família, ele perdeu a propriedade, ele perdeu tudo, começou a ficar doente. E a esposa diz, porque é que tu não amaldiçoas a Deus e morre? Ele disse, o Senhor dá, o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, que a gente possa nesta manhã dizer, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor que eu sirvo, Ele pode me livrar, mas se não, fica sabendo que eu não me vou
curvar perante ti. E eu quero encorajar aos irmãos e as irmãs que estão aqui. O inimigo às vezes traz morte. Ele traz problemas financeiros, ele traz problemas dos nossos filhos e as filhas, e elas e eles estão a passar por situações, e nós como pais quase ficamos desmoralizados, e a gente diz, mas onde é que está Deus? Não, irmãos, vamos dizer, Satanás, tu vens para matar, roubar e destruir, mas o Deus que eu sirvo, ele vem para me dar vida, e vida com abundância. Satanás, ele pode livrar a minha família, mas se não, fica sabendo que eu não me vou curvar perante ti. E a Bíblia diz que quando eles entraram, eles talvez estavam a pensar na palavra, e eles entraram nessa fornalha, e Nabucodonosor olhou e disse, mas o que é que está a acontecer aqui? A gente pusemos 3 e agora tem 4. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 13, versículo 5. O que é que diz lá? Hebreus 13, versículo 5. Não te deixará nem te... Ele não nos vai deixar nem desamparar-se. Eu vou dizer outra vez. O Senhor nunca nos vai deixar nem desamparar-se. O Senhor Jesus, quando Ele estava a morrer na cruz, Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Porque é que Ele desamparou? Por causa de si. Por causa de mim, porque Ele levou os nossos pecados, porque Ele agora estava numa cruz e Ele estava a ser crucificado, Ele estava a ser amaldiçoado por causa de si. Mas depois disso, Ele disse, nunca te deixarei nem desampararei. Até o dia de hoje, a gente pode estar firmes. E Shadraque, Mesaque e Abednego estavam lá dentro e estavam a dizer, o Senhor nunca nos vai deixar nem desamparar. E irmãos, é uma coisa interessante que a Bíblia diz que quando eles entraram, o fogo começou a queimar a corda. Como é que um fogo queima a corda, mas não queima a eles? A Bíblia diz que até nem queimou os cabelos dele. A Bíblia diz que eles nem cheiravam a fumo. Isso é um milagre. Imagina o rei e os soldados a pensar, o que é que isto é uma coisa fora de normal. E aquilo foi um testemunho. E eu quero dizer aos irmãos e às irmãs, não vamos desfalecer, não vamos parar de lutar, porque aquilo que o inimigo traz para nós, para o nosso mal, Deus vai usar para o nosso bem. Aquilo que o inimigo criou, toda a armadilha que ele está a criar para o nosso mal, Deus diz, não nos vai afetar. Deus vai usar essa situação do seu filho, do seu problema financeiro, que o irmão pode voltar e a irmã dizer, graças a Deus, o meu Deus me livrou, mas se Ele não me livrar, eu não me vou curvar debaixo do poder do inimigo. Irmãos, quando a gente começa a reclamar e a falar mal e a questionar o porquê, eu quando vejo a história de José, quando ele estava na prisão, a Bíblia não diz que ele estava lá a falar mal de Deus, a dizer, mas porquê? Porque aquela mulher acusou-me de violar ela, eu não fiz nada, onde é que está este Deus? Não, a palavra do Senhor diz que ele estava a usar o dom dele. Ele estava a profetizar. E a palavra do Senhor diz que o nosso dom abre portas para nós estarmos na presença dos reis. Aquilo que o inimigo quer fazer. Qual foi o plano do inimigo? Logo do início foi o quê? Ele disse, eu quero ser
como Deus. Porquê? Porque ele via as pessoas adorar a Deus. E ele, naquela beleza que ele tinha, ele disse, não, porque é que eles estão a adorar a ele e não a mim? E hoje em dia, quando nós passamos por situações difíceis, é mesmo isso que o inimigo ainda quer fazer. Irmãos, não vamos entrar nessa armadilha dele. A palavra do Senhor diz que vocês que são maduros na fé já deviam conhecer. Às vezes a gente está a pedir para os nossos filhos, as nossas filhas, e dizemos, Senhor, faz o que tiveres que fazer para ele virar-se para ti. E ele agora está a passar por uma situação difícil, a gente está a dizer, oh Senhor, porquê? Porquê é que ele está a sofrer-se tanto? Mas tu pediste para eu fazer o que devia fazer para ele virar-se. Irmãos, às vezes um drogado precisa estar mesmo num poço para ele sair daquele poço e dizer, perdoa-me, Senhor. Irmãos, não vamos ser a voz do Espírito Santo. Deixe que Deus fale ao seu filho ou à sua filha na situação que eles estão a passar. Deixe que Deus fale. Não diga, eu vou me curvar perante o inimigo. Diga, eu sei que o meu Deus vai livrar-me desta situação. Mas se não, eu não vou me curvar perante este sistema deste mundo. Irmãos, nós estamos a ser forçados por causa deste sistema da homossexualidade. Está a entrar em nossos lares e os nossos netos e bisnetos e estão todos os dias a ter deslavagem de cérebro. E amanhã pode vir alguém, e eu estou só a usar isto como exemplo, e dizer, vovô, vovó, eu sei que sou rapaz, mas eu acho que sou rapariga. E o que é que a gente vai dizer? Será que a gente vai dizer, o meu Deus pode te livrar, mas se não, eu não vou me curvar. Eu conheço um pastor que ele tinha um filho, e este filho um dia veio ter com o pastor, o pai dele, que era pastor de uma igreja, e disse, papá, eu quero dizer-te a ti que eu não gosto de mulheres, eu gosto de homens. E quero-me casar com um homem. Irmã, sabe o que é que o pai dele disse? O pai olhou para ele e disse, meu filho, Deus disse que tu vais ser um pastor. E é isso que eu vou profetizar. Eu sei que tu estás a dizer o que tu estás a dizer, mas o meu Deus disse que tu vais ser um pastor. E ele entrou nessa vida por anos. Mas depois chegou um momento que aquela profecia que o pai e a mãe falavam todos os dias, quando alguém dizia, o teu filho é um... Não vou dizer o nome porque se calhar as pessoas ficam ofendidas. Teu filho é isto. Ele dizia, não, o meu filho é um pastor. E os irmãos sabem que Deus salvou aquele jovem. E ele ficou a ser um pastor. Irmãos, vamos nesta manhã dizer-se, o meu Deus pode-me livrar desta situação. Mas se não, sabe, inimigo, que eu não vou me curvar perante ti. Será que nós temos essa fé nesta manhã? Vamos só ficar de pé. Talvez há aqui irmãos e irmãs que estão a passar por situações difíceis e têm deixado a dúvida entrar. Talvez estão a passar por situações financeiras, situações físicas, situações emocionais, situações de morte.
E nesta manhã talvez tenha que arrepender. Eu não estou a dizer que a gente não pode chorar. Eu não estou a dizer que... Mas não vamos deixar que o inimigo use-se dessa situação para o irmão e a irmã perder a sua fé. Talvez neste momento, ao terminar, vamos pedir perdão ao Senhor. Talvez a gente está só a dizer, Senhor, mas porquê? Mas porquê? Eu não acabei aquela história daquela indiana e agora lembrei-me. Eu vou terminar. Quando o marido dela estava morta e estavam aqui estes muçulmanos e hindus, ela correu e pôs a mão sobre a urna e gritou, Deus, porquê? Porquê é que tu estás-me a amaldiçoar? E ela era uma crente e eu senti-me tão encavacado. Porque eu pensei que ela ia dar um testemunho e dizer, Senhor, eu sei que tu estás em controle. E ela enfrenta aqueles muçulmanos e todos a dizer, Deus, porquê? Porquê é que tu me estás a amaldiçoar? Irmãos, que mesmo na morte nós possamos dizer, o meu Deus pode me livrar, mas se não, sabe, Satanás, que eu não vou me converter aos teus caminhos. Vamos nesta manhã levantar-se e dizer isso ao inimigo. Eu não sei o que é que o irmão e a irmã está a passar, mas diga ao inimigo, o meu Deus pode me livrar, mas se não, sabe que eu não me vou curvar perante ti. Diga mais uma vez, o meu Deus pode me livrar desta situação, mas se não, sabe que eu não me vou curvar perante ti. Pai, eu te peço por cada irmão, cada irmã que está a passar por situações, seja ela de relacionamento, seja ela de problemas financeiros, seja ela problemas, Senhor, de perder alguém. Senhor, que eles possam categoricamente dizer nesta manhã, o meu Deus pode me livrar, mas se Ele não me livrar, eu não vou perder a minha fé. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. A palavra do Senhor diz que mesmo que nós fôssemos ou somos infiéis, Deus é sempre fiel. Deus é sempre fiel. Eu te peço, Senhor, que tu possas trazer uma mudança e que o meu irmão e a minha irmã não possa desfalecer, mas continuar nesta luta e que um dia possa dizer-se, acabei a minha carreira, guardei a fé. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar os irmãos. Obrigado.